Chegou a hora do Agromitos. Hoje vamos saber se a atividade agrícola é exclusiva das propriedades rurais, das fazendas, do campo. Será que é possível plantar no quintal de casa ou até dentro do apartamento? Quem vai nos ajudar a responder essa pergunta é o consultor de tecnologia da CNA, Reginaldo Minaré. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Reginaldo, até o início da década de 1960, o Brasil era um país rural. A maioria da população vivia no campo. Como foi essa mudança das pessoas para a cidade? Pois bem, é uma mudança extremamente recente, né, em termos de história, né? Se você pensar que em 1960, 1940, retornando um pouquinho, ainda era bem maior, né? Você praticamente inverteu. Hoje temos 85% da população morando nas cidades, 15% no campo. 1940 era o inverso. Então, de lá para cá, ocorreu essa mudança absolutamente radical. E isso, efetivamente, tem vários fatores que influenciaram, né? Você tem mudança de legislação, né? Mudança de legislação proporcionou esse tipo, impulsionou essa mudança. Você tem a industrialização das cidades, gerando mais empregos. Você tem também a mecanização do campo, né? Então, de lá para cá, aproximadamente em 1965 ocorreu a inversão, né? Foi o momento que o X virou ao contrário, ou seja, passou a ter mais gente na cidade do que efetivamente no campo. Todavia, as pessoas deixaram o campo, mas o campo não deixou as pessoas, né? Vieram para as cidades com os hábitos que mantinham no meio rural, né? E ali no meio rural, quem conhece bem a estrutura de propriedades agrícolas no Brasil sabe bem. Você tem a sede, a casa da fazenda, a casa dos funcionários e ao redor você tem ali a cerca que protege um pequeno espaço de terra onde se planta o pomar, onde se planta a horta, né, daquela propriedade. E esse hábito acompanhou a população que veio do campo para a cidade. Esse amor pelo campo veio junto? Veio junto. As pessoas, né, ao habitar a cidade, nos quintais, né, e a gente observa isso também, os quintais se tornaram pomares, né, semelhante àqueles que tinham na fazenda, né? Você tem a mangueira, o abacateiro, a jabuticabeira, né, a jaqueira, ou seja, criou-se ali um microambiente rural no fundo da casa. E a parte da frente da casa, em geral, era o jardim, né? Então você tinha essa configuração nas moradias. E é uma atividade que ela permaneceu, e mesmo a cidade se tornando vertical, com vários prédios, né, esses espaços rurais, né, dos fazendeiros aí de quintais, acompanhou a mudança para os prédios, né? E aí as varandas praticamente foram invadidas, né? As floreiras de janela, né, ali com temperos e pimentas, né? Então, deixando o olhar mais atento para essas características urbanas, né, você percebe que tem uma produção gigantesca de alimentos e temperos, né, ervas aromáticas, né, para chás, inclusive, que faz parte de todas as cidades brasileiras, né? É uma capilaridade incrível. Agora, Mirella, vamos então à pergunta. Afinal, é possível fazer agricultura na cidade, na casa, no apartamento? Quais as opções para tornar então a cidade um microambiente produtivo, como você já citou? Olha, um ponto interessante é a quebra de alguns preconceitos, né? De pôr a mão na terra, de trabalhar a terra, né? Principalmente das gerações mais jovens, né? Via de regra, os pais, os avós já trouxeram essa habilidade e num período curto aí, né, aproximadamente anos 80, 90, você tinha uma certa resistência. Hoje está se tornando um elemento fundamental, inclusive para terapia, para fugir dessa velocidade dos e-mails, né, essa rotina de escritório, né, de trânsito, né, além de ser uma atividade que produz alimentos, temperos, ela também serve como uma terapia ali, né, aquele contato de relaxamento do ser humano com a terra, né, isso é interessante. Agora, Minaré, então vamos acompanhar agora uma reportagem do Senar Goiás para ver na prática se isso que você acabou de comentar com a gente, aí pode rodar a reportagem. E quem foi que disse que não é possível ter uma horta dentro do apartamento? Cultivar cebolinha, pimenta, salsa na sala de TV, por exemplo, já está comum.
Alface a poucos metros da mesa do almoço também. Isso é agricultura urbana. O Senar Goiás oferece cursos para você aprimorar a prática. Foi o que fez este aposentado. Depois de participar de vários treinamentos, ele montou esta estrutura onde cultiva várias hortaliças. Não seria possível sem o treinamento do Senar, porque a gente tinha conhecimento, mas não tinha técnica. Nós temos aqui um sistema que eu faço escalonado, tá? Para ter verdura o tempo todo. Então eu tenho essa parte aqui que é chamada de berçário. Com 35 dias ela está nesse porte. A gente começa a consumir isso aqui com 28 dias, por aí assim. Então, quer dizer, quando esses aqui estiver acabando, essa aqui já está na hora de consumir novamente. Agora, já imaginou um pé de laranja na sacada do seu apartamento? Ou ainda um pé de acerola? Há mais de 8 anos, este instrutor do Senar Goiás ministra palestras dando dicas sobre a agricultura urbana. Ele gosta tanto do assunto que resolveu cultivar também onde mora. E sabe bem que é preciso dedicação e cuidados específicos. Estou aqui na sacada do meu apartamento, em Goiânia, onde eu cultivo plantas em vasos. Primeiro fator de crescimento que essa planta precisa, lógico, é de luz, né? Se a sua sacada, se o ambiente onde você queira cultivar não tem a luminosidade adequada, não vai ser possível fazer esse cultivo. Depois, o vaso que nós vamos usar, você vai escolher em função do tamanho da planta que você quer. Um vaso, esse vaso aqui, ele deve ter em torno de 15 a 20 litros de volume, e essa planta ela chega aqui a 1,5 m de altura, né? Então, um vaso grande, planta grande, vaso pequeno, planta pequena. Existem vários outros casos de sucesso, viu? Agricultura urbana. Dá só uma olhada nisso aqui. Ervas, temperos, hortaliças. Olha só essa salsinha. Ali na frente tem pimenta malagueta. Mais pimentas ali. E a responsável por tudo isso é a Dona Nice. Tudo bem, Dona Nice? Tudo bem. Me conta, por que agricultura urbana? Que é muito bom você vir colher a sua planta fresquinha. Ter o próprio alimento, né? Isso. Minaré, como vimos aí, é possível plantar até mesmo dentro do apartamento com bons resultados. E vimos na prática que isso é possível aí com a ajuda do Senar. É possível e temos o Senar com um trabalho extremamente interessante nessa área. Você tem a Embrapa também, né? Embrapa Hortaliças, né? Então as pessoas que se interessarem em plantar de uma forma profissional a sua fazenda de quintal, de varanda, né? Procurar essas instituições e ali colher as técnicas, né, que favorecem essa prática, né? E é extremamente interessante, a FAO tem um dado absolutamente relevante. O que se produz de agricultura urbana e periurbana, né, que é aquela feita ali nas franjas das grandes cidades e que em geral abastece as feiras, né, que ocorrem nas ruas e praças das cidades, o potencial de produção de alimentos dessa prática de agricultura alimenta 800 milhões de pessoas ao ano, né? Ou seja, considerando que nós no Brasil temos 200 milhões, ou seja, é um volume expressivo, né? Com certeza. Então, a agricultura acontece só no campo, é mito? Podemos... É mito. A cidade é um ambiente extremamente propício para essa prática. Tá certo. Consultor de tecnologia da CNA, Reginaldo Minaré, muito obrigado pela participação. Tenha um bom dia. Um bom dia, grato.